Olá, sejam bem-vindos ao programa Momentos Oetes. Sou Pablo Paiva, gerente de produtos, e estou aqui com Hélio Moro, gerente técnico. E aqui no Momentos Oetes nós vamos falar sobre sanidade, manejo, nutrição, genética e reprodução. E hoje nós vamos conversar especificamente sobre verminose dos bovinos. As parasitoses, de forma geral, causam um grande prejuízo à pecuária, estimado em 14 bilhões de dólares. E desse montante, 50% dele é causado pelas verminoses. De forma geral, com a evolução da pecuária, com produtos e manejos mais adequados, atualmente os casos de verminose não têm aquela manifestação clínica que a gente observava no passado, como animais com anemia, mucosas pálidas, papeira, pelos secos. Atualmente, temos mais casos de verminose subclínica, impactando aí na performance dos animais e, consequentemente, na produtividade das fazendas. Outro ponto importante é que, com a evolução da ciência, temos também novas possibilidades de manejo, buscando controlar de forma mais efetiva esse problema. Ô Hélio, tendo em vista essa evolução aí das pesquisas, recomendações, quando que a gente começa a controlar a verminose nos animais? Pablo, você acabou de falar aí que as parasitoses causam um prejuízo de 14 bilhões de dólares e desse total, somente as verminoses são responsáveis por 50% desse prejuízo, ou seja, algo em torno de 7 bilhões de dólares. E boa parte desse prejuízo, desses 7 bilhões de dólares causados pela verminose, estão acontecendo em bezerros mamando, né? Até recentemente, questionava-se muito a importância da vermifugação de bezerros mamando. Porém, na última década, aí, vários estudos científicos mostraram que é extremamente importante vermifugar o bezerro ao redor de 4, 5 meses de idade. Nós, inclusive, acabamos de fazer um estudo científico lá no Mato Grosso do Sul, mostrando que o tratamento do bezerro aos 4 meses com Onyx, que é uma moxidectina longa-ação, agregou a desmama 9,4 quilos a mais quando comparado com aqueles bezerros que não foram vermifugados. Então, fica claro a importância da vermifugação do bezerro ainda mamando, ao redor de 3, 4 meses de idade. E aí, quando ele chega na desmama, nós temos outros programas de controle de verminose, que é o controle estratégico, né? Baseado na epidemiologia, da biologia dos vermes. E essa categoria aí de desmama até 18, 20 meses, ela é extremamente susceptível à verminose. O impacto econômico aí é muito grande. Se a gente não fizer nada, o animal pode deixar de ganhar até 30, 35 quilos da desmama até 18, 20 meses. Então, nesse momento da desmama, a gente deveria começar o programa de controle estratégico, que é baseado no mês de maio, no mês de agosto e no mês de novembro, ou seja, início da seca, meio da seca e início das águas. Então, com esse programa, começando com o bezerro aos 4 meses, 4, 5 meses, e depois continuando com o controle estratégico na desmama, a gente pode agregar aí até 30, 40 quilos a mais por animal nessa fase que vai da pré-desmama até 20, 24 meses por aí. Então é interessante a gente ter essa visão, né? Então, o ideal é a gente começar a controlar a verminose dos bezerros aí antes do desmame, com 4 meses, aí seguindo a recomendação de fazer o Onyx. E lá no desmame a gente tem o controle 5811, né? Que tem 3 aplicações aí, uma em maio, agosto e novembro. Agora existe também uma possibilidade de fazer o 511, que é começar com o Onyx no mês de maio e depois a gente repetir uma vermifugação lá no mês de novembro, né? Que seria também uma oportunidade para ser feita. Perfeito. Os estudos que nós fizemos mostraram que a melhor forma de controlar a verminose, pelo menos no Brasil Central, Centro-Oeste, né, onde a gente tem um período seco do ano bem característico, um período das águas também bem característico, é através da vermifugação dos bezerros no mês de maio, agosto e novembro. Porém, a gente sabe que em algumas fazendas, por questão estrutural, de manejo, às vezes o produtor tem dificuldade de fazer esses 3 manejos, principalmente o manejo do mês de agosto, né, que é no meio da seca. Então nós testamos também um outro protocolo que é baseado no 511, ou seja, maio e novembro. Porém, nesse caso a gente precisa começar a vermifugação do mês de maio
com um produto que tem uma ação muito prolongada, porque ele precisa proteger os bezerros de maio até o início das águas, né, que vai ser lá em outubro, novembro. Então, o 511 mostrou que também é um bom programa de controle estratégico, traz bons retornos econômicos para o pecuarista, mas nesse caso precisaria começar, por exemplo, com o Onix, né, que é uma amoxicilina 10%, e que vai proteger os bezerros por um longo período. E aí, quando chega em novembro, nós podemos então usar o Trel ACE, que é uma doramectina 3,5%, e aí vamos ter um bom efeito também de controle da verminose. Muito bom. Ô Hélio, e aí, para a gente encerrar o assunto verminose, o que a gente está numa estação agora que é a estação reprodutiva, né? E para as fêmeas, o que a gente pode fazer para essas fêmeas que estão em estação reprodutiva? A gente está vindo num momento seco, né? Bastante característico desse momento, que às vezes afeta a imunidade. O que a gente pode fazer com essas fêmeas para melhorar aí a condição dela e o futuro dessa fêmea no rebanho? A gente sabe que animais adultos, né, Pablo, nesse caso aqui, vacas, são animais que já foram infectados durante várias vezes ao longo da vida, né? E elas acabaram desenvolvendo uma certa imunidade contra os parasitas internos, ou no caso, verminose. Porém, a gente precisa lembrar que a maioria das nossas vacas estão no Brasil Central, né? Sim. E o Brasil Central, nós temos um período seco, que vai de maio até setembro, outubro, e as vacas nessas condições, elas estão magras, ela acaba interferindo com a imunidade desses animais e provavelmente isso pode interferir também no momento da reprodução. Para você ter uma ideia, nós acabamos de fazer um estudo lá em São Miguel do Araguaia, em Goiás, onde a gente testou a vermifugação das vacas e novilhas junto com a IATF. Tá? E na primeira estação de monta, 17 e 18, onde nós usamos primíparas, nós conseguimos 5,6 pontos percentuais a mais na taxa de prenhez. Nós repetimos esse estudo na estação 18 e 19, com primíparas novamente e com multíparas, e de novo obtivemos um resultado em torno de 5,5 pontos percentuais a mais na taxa de prenhez. Então, essa vermifugação de vaca aí acaba facilitando o manejo, porque o produtor já precisa fechar a vaca para fazer o protocolo de ATF, e seria uma boa oportunidade dele fazer também a vermifugação dos animais. Nesse caso desse estudo aí nós usamos o Cidectin, que é uma amoxicilina 1%, e o resultado em termos de controle de verminose foi excepcional, acima de 98% de eficácia, e como benefício adicional nós conseguimos, nos 3 estudos, aumentar a taxa de prenhez dessas vacas aí. Muito bom. Então o que a gente pôde perceber, assim, a verminose ela causa impacto, prejuízos econômicos, né? A gente já deu o dado aqui, que é um dado da ciência, né, de 7 bilhões de dólares. Os dados que a gente tem em relação ao prejuízo que ela causa, principalmente na performance, né, igual você colocou aqui sobre os bezerros no pré-desmame, né, que tem um impacto aí em relação ao peso que acaba chegando até a desmama. Tem a questão da recria, né, que é uma categoria que é muito afetada e muito sensível à questão da verminose. E aí tem a oportunidade das vacas, né, a comodidade para quem já está fazendo IATF de colocar dentro do manejo uma aplicação do Cidectin no dia zero para aí ajudar esse animal no controle da verminose e, consequentemente, ainda melhorar o resultado da IATF. E para quem não faz IATF, como é que seria a nossa recomendação, pensando no controle da verminose no caso das fêmeas? Bem, para quem faz IATF, Pablo, ficou muito claro que existe uma oportunidade de a gente aproveitar o manejo da IATF, né, no dia zero, e já vermifugar as vacas. Porém, a gente sabe que muitas fazendas aí no Brasil não fazem IATF, ainda usam estação de monta de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, a nossa recomendação, baseado nos estudos que nós fizemos com IATF, a gente poderia estender essa vermifugação para as vacas que estão sobre a estação de monta no dia zero da estação de monta, ou seja, quando nós vamos introduzir os touros para começar a estação de monta, a gente poderia fazer essa vermifugação das vacas, incluindo os touros também, né? Porque a gente sabe que
animais sem parasitas, vão se desenvolver melhor, vão ter toda uma condição física melhor para seguir ganhando peso, no caso aí também provavelmente aumentar a taxa de prenhez dessas vacas. Muito bom. Então, para você, pecuarista que está assistindo a gente nesse momento, né, o que é importante ter em mente? A gente está em pleno início aí, ou em plena estação reprodutiva. É importante cuidar das nossas vacas, né? Então, cuidar da verminose, combater a verminose dessas vacas, né? O Hélio já colocou bem aqui em relação aos resultados. Então, usar um Sidectin no dia 0 da IATF ou no dia 0 da estação de monta é um benefício que a gente traz para a fazenda, né, em termos de produtividade, e ajuda esse animal no combate à verminose. E aí já se preparar para a sequência, né? A gente está com os bezerros nascendo, daqui a pouco esses bezerros vão estar com em torno de 4 meses, já preparar e fazer o ônix quando a gente tiver mais ou menos essa idade dos bezerrinhos, para que a gente faça esse ônix e possa ter um benefício lá na desmama, né? Ter um bezerro mais pesado como o maior benefício do controle dessa verminose, né? E aí, obviamente, mais futuramente, né, quando a gente estiver no desmame desses animais, a gente já seguir para o controle 5811, começando aí com o TREL-ACE no mês de maio. Então essa é a nossa recomendação para o controle da verminose. Quem já faz o controle 5811, a gente só precisa lembrar que agora no mês de novembro, a gente precisa dar o reforço, essa terceira aplicação do TREL-ACE para esses animais, né? Os animais estão em fase de recuperação, vindos do período da seca, e a gente precisa dar esse reforço para que esse animal continue aí nessa fase de recuperação, tá? E com isso encerramos o Momento Zoetis. Queria agradecer aqui meu amigo Hélio Moro, que trouxe importantes contribuições, e na próxima semana estaremos aqui novamente para abordar o tema carrapatos, né, Hélio? Isso, Pablo, hoje nós falamos aí um pouco de verminose, né? Um parasita que causa um prejuízo de 7 bilhões de dólares. E na próxima semana nós vamos falar sobre outro parasita importante dos bovinos, que são os carrapatos, né? E esses causam prejuízo aí ao redor de 3,5 bilhões de dólares ao ano para a pecuária nacional. Muito bom. E ficamos por aqui. Até a próxima.